Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprendendo sobre a Bíblia. Irei contar a história de 3 pessoas na Bíblia que não conheceram a morte como as pessoas normais. É comum dizer que a única coisa certa na vida é o seu fim, e muita gente acredita que a morte é o fim absoluto de todo ser humano. Na Bíblia existem 3 histórias de pessoas que evitaram a morte física por completo ou a venceram. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber conteúdos valiosos como esse. Primeiro, Enoque. Ele foi levado por Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus por 365 anos e depois se foi, pois Deus o levou. O livro de Hebreus explica ainda mais que Enoque foi retirado da vida sem experimentar a morte, e antes de ser retirado, ele foi visto como um homem que agradou a Deus. A maioria das pessoas familiarizadas com a Bíblia dirão que há outras pessoas chamadas Enoque. É preciso saber que em Gênesis existem 2 Enoques, e não podemos confundi-los. O outro Enoque citado é o filho mais velho de Caim em Gênesis capítulo 4 versículo 17. Mas somente Enoque, filho de Jared, é aquele que andou fielmente com Deus e não morreu até ser levado ao céu. Enoque andou com Deus. Isso significa que ele foi fiel a Deus ao longo de sua carreira na terra. Isso quer dizer que Deus levou pessoalmente Enoque da terra, para que ele nunca conhecesse a morte e nunca fosse enterrado como as outras pessoas de sua época. O escritor da Epístola aos Hebreus, um dos livros incluídos no Novo Testamento, nos dá mais pistas sobre esses registros. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11:5. O que sabemos sobre Enoque? Destacaremos apenas as coisas mais importantes relacionadas à sua personalidade. Enoque foi pai de Matusalém. De acordo com a Bíblia, ele é a pessoa que viveu por mais tempo na história da humanidade, 969 anos. Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu. Além dele, Enoque tinha outros filhos e filhas cujos os nomes não são citados. Ele viveu por 365 anos, antes de ser levado por Deus. O segundo é Elias, o homem que é levado num redemoinho ao céu. Ao contrário da partida de Enoque, a partida de Elias da terra é bastante espetacular. Assim que sua missão na terra foi concluída, Deus enviou um carro de fogo puxado por cavalos de fogo para levá-lo em um redemoinho. A partida de Elias, observamos completamente o oposto. Ele foi levado divinamente por um transporte celestial da maneira mais majestosa possível. Esse registro completo encontra-se em 2 Reis 2:11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Com certeza foi uma experiência incrível para Eliseu, que teve o privilégio de presenciar a ascensão de Elias. Quem era Elias? Elias foi um profeta muito importante, que apareceu no reinado do rei Acabe em Israel. Ele foi conhecido por sua fé inabalável em Deus e por suas realizações notáveis. Citareis alguns de seus feitos importantes: a cura da viúva e seu filho. A viúva de um homem fiel a Deus estava prestes a morrer de fome junto com seu filho. Elias pediu a Deus que multiplicasse o azeite e o trigo que ela tinha em casa, permitindo que ela e seu filho sobrevivessem. O segundo feito foi confronto com os profetas de Baal. Elias desafiou 450 profetas de Baal a acenderem um fogo no altar que eles haviam construído para provar que seu Deus era superior. Quando Baal não respondeu, Elias acendeu o fogo com a ajuda de Deus, mostrando a superioridade de seu Deus. Elias viajou até o Monte Horebe, onde recebeu a revelação de Deus. Lá Deus lhe deu direção e forças para continuar sua missão como profeta. A ascensão aos céus. No final de sua vida, Elias foi levado aos céus em um redemoinho sem morrer. Isso é visto como um sinal de sua escolha divina e como uma afirmação de sua fé inabalável em Deus. E o terceiro é Jesus, o homem que a morte não pode segurar. Jesus experimentou os efeitos físicos da morte. Ele foi brutalmente morto por crucificação e enterrado em um túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
Agora Jesus está vivo na eternidade. Mas ele está vivo não porque não experimentou a morte, embora tenha experimentado, ele a venceu. Há uma diferença significativa entre ser ressuscitado da morte e ser ressuscitado dos mortos. Aqueles que foram trazidos de volta à vida na Bíblia, eventualmente morreram novamente mais tarde. Por outro lado, Jesus foi ressuscitado dos mortos e nunca mais morrerá. A ressurreição de Jesus representa a vitória eterna sobre a morte. O autor dos Atos dos Apóstolos nos dá uma visão incrível da vitória de Jesus sobre a morte. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2:24. Outro texto fala de sua ascensão. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1:9. Jesus é a encarnação de Deus. Ele é Deus na carne. Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Messias ungido, Salvador do mundo. Enquanto Jesus estava na terra, ele realizou incontáveis milagres. Ele morreu para resgatar a humanidade do pecado e de Satanás, foi colocado num túmulo, mas no terceiro dia, ressurgiu, venceu a morte, e ascendeu ao céu. Jesus retornará para julgar e governar o mundo. É precisamente esse último ponto que leva a uma profecia. De acordo com a Bíblia, o terceiro que nunca morreu não é somente Cristo, mas todos nós cristãos. Essa crença é apoiada pelo segundo retorno de Jesus. Ele retornará para a salvação daqueles que esperam por ele. O propósito de sua vinda é a salvação final de todos os seus filhos de todas as idades, ou seja, a salvação para todos nós. Encontramos evidências disso nas profecias do primeiro livro de Tessalonicenses 4:15-17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A Bíblia fala de que há um outro grupo de pessoas que não provaram a morte neste mundo. São os crentes em Cristo que estiverem vivos quando Jesus retornar à terra na segunda vinda. Os sinais presentes na palavra de Deus nos mostram que este processo já começou, e que o momento do retorno de Jesus à terra está muito mais perto do que pensamos, onde poderemos presenciar esse momento glorioso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deus abençoe.